imunológico. Mais uma vez, queremos deixar muito claro que não estamos promovendo a cura em nenhum momento sobre os óleos essenciais aqui. O propósito dessa aula hoje é conversar sobre como eles impactam a nossa vida. O FDA, que é o órgão americano de controle de drogas ou de medicamentos, não aprovou essas informações que eu vou passar para você hoje, tá? Nós não tratamos ou curamos doenças de maneira alguma, tá? E essa apresentação não é uma alegação ou uma sugestão de que nós curamos doenças. Como muitos de vocês sabem, eu trabalho na área de ortopedia pediátrica e eu frequento muito centro cirúrgico, entro nas cirurgias com médicos e tal. E o processo que a gente faz é muito simples. É tirar o relógio, tirar qualquer tipo de bijuteria, anel e tudo das mãos, deixar a água correr, colocar uma abundância de sabão na mão e começar a lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Se for para um caso cirúrgico, se você vai entrar em campo, que a gente fala, você vai demorar muito mais, você vai usar um processo de sabões diferentes. Mas no nosso caso, vocês não têm no Brasil ainda o On Guard Foaming Hand Wash, que é um On Guard que faz um sabão que faz espumas, mas você pode pegar o teu sabão preferido e colocar gotas do On Guard, tá? E você, quando lavar as mãos, você vai passar tempo lavando entre os dedos. Se tiver uma escovinha, passe a escovinha nas unhas e lave por pelo menos 20 segundos. Memorize uma cançãozinha, ou bate-papo com alguém, ou assovia por 20 segundos, mas passe pelo menos esse tempo lavando as suas mãos, tá ok? E depois enxague as suas mãos. Então fica a primeira dica, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. Gente, isso não é novidade, tá? Isso é coisa antiga, todo mundo sabe. Eu vou contar uma coisa para vocês, os homens são os piores. Eu frequento muito aeroporto e várias vezes eu tô ali no toalete, eu acabei de usar o toalete, eu vou lavar minhas mãos, estou lavando minhas mãos e eu vejo um cara sair do toalete e sair correndo porque está atrasado para pegar o voo. Ou ele usou o urinol e ele vai embora, sai, sem lavar as mãos. Esse cara vai tocar no banco do avião, ele vai cumprimentar alguém no caminho, tá certo? Ele vai puxar a bandeja para pegar comida no avião, vai apertar o cinto de segurança dele. Tá? Imagina a propagação disso. Quais são algumas substâncias químicas que ocorrem naturalmente para ajudar no nosso reforço imunológico? E uma coisa que eu queria enfatizar aqui é o seguinte: as células saudáveis, elas vão reduzir o seu risco de infecção. Lembra que eu te falei que se o teu nível de inflamação está baixo no teu corpo, ou seja, se as tuas células estão saudáveis, você vai ter menos risco para ser infectado ou pegar uma infecção, tá? E aí nós queremos falar de algumas substâncias naturais, químicas naturais, que ajudam nesse reforço imunológico. A primeira delas é o Linanol. Letícia, quer falar um pouquinho deles? Essas substâncias químicas, e eu não sou especialista em química, só para deixar claro, mas isso é uma área bem interessante porque elas, diferente de algumas substâncias que a gente tem de vitaminas, que os óleos essenciais eles não têm vitaminas, os óleos essenciais eles têm química, né? E no caso desses, com exceção desse linelol, os restantes eles são parte do grupo de monoterpenos. E eles têm muitos fortes efeitos nas membranas celulares, porque eles são muito pequenos. E pequeno o suficiente para encaixar dentro das moléculas, que são as moléculas gordurosas que compõem a membrana celular. Então, por eles serem bem pequenininhos, eles podem atravessar, tá? E afetar esses alvos que não estão muito bem dentro da célula. Então, eles podem regenerar. E acredita que existam mais de 2.000 variedades de monoterpenos, e cada um com a sua própria atividade biológica. Então, esses aqui, no caso, o Douglas Fir, o frankincense, que no caso, principalmente o Douglas Fir, eles estão voltados para esse tipo de regeneração na célula, o que é muito, muito interessante na parte química, que é uma coisa que a gente não consegue na nossa alimentação. Valeu! Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas aprendam isso que a Letícia acabou de falar. Óleo essencial não tem vitamina, tá? Quando você pega o óleo essencial de uma laranja, ele foi tirado da casca daquela laranja, tá? E são compostos químicos, então eles não têm essas vitaminas, tá ok? Por exemplo, o cardamomo, se você pegar a semente de cardamomo, ele tem vários minerais, ele tem até, se não me engano, o ômega 6 ou ômega 3, eu não me lembro qual exatamente agora. E no óleo essencial não tem nada disso. O óleo essencial são outras ações químicas
que inclusive melhora muito a questão das vias nasais, passagens nasais, inclusive ele é um dos compostos do Breathe, mas ele tem uma ação completamente diferente do que a semente do cardamomo. Então, o nosso sistema de defesa, o nosso escudo tem que estar focado nessa área. Primeiro, lavando as mãos, porque a gente não sabe, a gente toca, 20 minutos, 20 segundos, não 20 minutos, 20 segundos, tá certo? E aí vamos falar de passagens nasais, tá? E os sistemas respiratórios. E por serem essa primeira linha de defesa, por ser essa primeira linha de defesa, tá? A inflamação vai ser a causa número 1 de comprometer esse sistema imunológico, tá? Então, por isso, tem que tomar muito cuidado através das suas passagens nasais. Daqui a pouco nós vamos dar uma dica para isso, mas quem quiser saber mais, está publicado nesse artigo aqui, nesse jornal aqui embaixo, tá? E essa resposta de interferon tipo 1, tá? É uma resposta de anti-inflamatória, muito importante também, tá ok? Então, o sistema respiratório é onde esses sintomas vão aparecer. Lembra que eu falei que o trato respiratório inferior é o que é mais afetado? E por isso, então, que esses óleos que contêm limoneno, linanol, alfa-pineno, beta-pineno, beta-cariofileno, são extremamente eficazes nessa primeira linha de defesa do sistema imunológico, tá? Lembrando que o limoneno é aquele óleo cítrico que vem o wild orange, o toranja, que é o grapefruit, o limão, a lima. São óleos que vão te ajudar muito, além de te manter um nível elevado mais de alegria, te tirar do buraco, esses óleos também vão te ajudar muito a melhorar o teu sistema respiratório. Doutor Júlio, tudo bem? Tá aqui, Aparício, só um minutinho. Tudo ótimo, está chegando perto do microfone. Doutor Júlio, se o doutor quiser ficar um pouquinho perto do microfone, tem algum comentário para fazer até agora? Não, acho que não. Acho que é isso aí mesmo, né? Acho que você ainda vai falar da ação dos olhos, né? Para aumentar a imunidade. Exato. Vou sim. Doutor, se o doutor não se importar de ficar pertinho aí desse microfone, eu vou deixar o seu microfone aberto, tá? A doutora Tatiana e o doutor Júlio juntaram um grupo de pessoas lá em São Carlos agora, eles estão numa sala, estamos ao vivo. Oi, pessoal de São Carlos, tudo bom por aí? E é bom estar com vocês. E é bom, eu vou alugar aqui um pouquinho o doutor Júlio agora para dar a opinião médica aí forte dele, tá? Vamos lá, então. Continuando, então, o sistema respiratório, importância, que é a nossa linha de defesa. E uma resposta inflamatória saudável vem através do sistema dos canabinoides. Eu dei uma outra aula um tempo atrás falando do CB1 e do CB2, tá? Que são os nossos sistemas que mantêm a homeostase no nosso corpo, ou seja, mantém o nosso corpo, a inflamação do nosso corpo a níveis desejáveis, né? Pela natureza e pelo nosso corpo, tá? E o óleo de copaíba é um óleo excelente para fazer esse trabalho, tá? Porque ele é rico nesse beta-cariofileno, tá? E produz resultados terapêuticos muito promissores, tá? Então, o consumo desse óleo de copaíba vai ajudar muito a reforçar uma resposta inflamatória saudável. Então, se você quer ter uma resposta inflamatória, você vai ter que desenvolver um regimento, uma rotina de consumo de alguns produtos que a gente vai comentar agora, tá? E além de ser um calmante e aliviar um desconforto e afeta positivamente o humor, tá? Sem efeitos psicoativos que existem em outros canabinoides, que no caso do óleo de CBD que está chegando no Brasil agora, mas o grande problema é que não é controlado, e por não ser controlado, os níveis de TCH são muito altos e a pessoa fica com aquele efeito psicoativo, achando que está tudo um barato, que está tudo maravilhoso. Mas, na verdade, não está recebendo um efeito maior. Doutor Júlio, quer comentar alguma coisa sobre a importância desse CB2 e da proporção de aumentar a resposta inflamatória? Não. Então, pelo Dr. Hill, né, ele citou certa vez isso, que a copaíba, né, ela se encaixa nos receptores CB1, CB2, e com isso, né, ele inibe o processo inflamatório naquele tecido, e com isso você diminui dor, a inflamação e aumenta a resposta imunológica. Excelente. Há 2 semanas atrás eu cadastrei uma brasileira que mora aqui, que tem uma loja de produtos brasileiros, filho dela com dores de cabeça cruciais, crônicas, todos os dias. Começou a tomar a copaíba 2 gotinhas sublinguais, 3 vezes ao dia.
Visitei ela anteontem, não tem mais dor de cabeça nenhuma. Tá? Então, fica aí a dica do que a gente está falando. Tá? Vamos lá, então. Além dessa resposta inflamatória muito positiva que vem da copaíba, existem alguns outros óleos essenciais, alguns outros produtos da doTERRA que te ajudam muito com isso também. Nós temos o chamado turmeric ou a cúrcuma, né? Infelizmente, ainda não existe no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos já está disponível. Vocês podem ver o meu frasquinho aqui de turmeric. E uma coisa que a doTERRA fez muito interessante, talvez o Dr. Júlio possa comentar nisso, é que nessa cápsula tem o pó da cúrcuma e tem o óleo essencial. Não sei se dá para ver o óleo dentro da cápsula. Doutor, por que é importante ter o óleo separado do pó aqui nessa cápsula? Olha, eu acredito que seja porque no óleo você tem as moléculas, né, dos terpenos, tal, que vão fazer aquela ação, né, dentro das nossas células, atravessando membranas, tal. E no pó, né, tem também as vitaminas, os nutrientes, que também são anti-inflamatórios, né, e que ajudam o nosso organismo a combater a inflamação e dor. Né? Então, obrigado, doutor. Olha a genialidade da doTERRA. Ela pegou o pó e pegou o óleo e colocou junto. E quando chega no teu estômago, eles abrem, as paredes dentro do teu estômago vão absorver o óleo e também depois fazer o processo de absorção nutritiva do óleo de cúrcuma, que vai chegar logo no Brasil o óleo, tá? Então, importante saber também que ele vai ajudar a manter a sua pele limpa e uma aparência saudável, reduzindo também a aparição de manchas, tá? Falamos então do limoneno, lembra? Então, para uma resposta inflamatória saudável, os óleos que são carregados de limoneno são uma função essencial na tua vida, para você começar a aumentar esse sistema imunológico. E como é que você pode fazer isso? Você vai usá-los internamente para ajudar com essa função celular saudável. Você vai usá-los internamente para ajudar na função respiratória. Você pode também, usando internamente, reforçar a função da resposta imunológica. E você pode difundi-los também, tá? Para fazer a limpeza olfativa. Lembra que dentro das nossas narinas aqui tem os pelinhos, que são os nossos filtros, e que eles também devem ser limpos, tá? E quando você inala um óleo rico em limoneno, você vai ajudar a limpar esse processo olfativo também, tá? Interessante que quando eu aprendi isso, eu estava indo para a Colômbia pegar um voo. E no aeroporto eu fui lá e comprei minha garrafa de metal. Garrafa de metal, dá para ouvir que é metal aí, Letícia? Garrafa de metal. O que eu fiz? Eu enchi a garrafa e dentro dela eu coloquei 1 ou 2 gotinhas. Eu coloquei de grapefruit, wild orange e limão. E fui tomando durante o voo. Acabava, eu enchia e colocava mais as gotinhas. Só que eu cheguei na Colômbia, eram 10 horas da noite. E eu não conseguia dormir à noite. Eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu não consegui dormir. Eu falei assim, o que você tomou? Eu coloquei o wild orange, limão. Amor, você sabe melhor. Esses óleos vão te deixar elétrico, te deixar ligado. Então, te dão muita disposição. Tá? Mas fica aí a dica dos óleos ricos em limonenos, como vão ajudar na função celular, respiratória e também a resposta imunológica. O doutor me mostrou uma vez um ultrassom de um paciente que tinha pedra na vesícula, se eu não me engano. Era isso, doutor? Isso mesmo. E depois de um certo tempo, o doutor prescreveu para ele um regime de... foi melissa, né, doutor? E depois limão, não foi? Foi limão, coentro e gerânio. Limão, coentro e gerânio. E depois de um certo período, fez o segundo ultrassom e não tinha mais pedra na vesícula. É isso, doutor? É isso mesmo. Pois é. Então, gente, funciona. Então, se você achar que você tem pedra na vesícula, não vai sair tomando óleo. Vai no médico, faça um diagnóstico, tá certo? E aí busque um tratamento, tá ok? Vamos tocar, então. Tá? Linanol, tá ok? Internamente, eles vão te ajudar de uma maneira muito interessante, tá? E se você colocar numa cápsulazinha, eu tenho as minhas cápsulas aqui, eu acho que no Brasil... Letícia, onde é que a gente compra essas cápsulas aí no Brasil? Olha que legal, gente. Deixa eu colocar ele aqui, peraí. Olha, a Letícia vai colocar para vocês aí a dica de onde comprar essa cápsula no Brasil. Você pega essa cápsula vegetal, você abre a cápsula, coloca os óleos essenciais dentro da cápsula, 2 gotas de cada óleo, fecha a cápsula, põe na boca e engole.
Essa cápsula vai abrir no teu estômago, tá certo? E aí as paredes do estômago vão absorver esses óleos essenciais, tá? Então fica a dica aí como usar os óleos baseados em linanol de maneira interna, tá? Linanol são óleos calmantes, né? Eles são todas da linha dos óleos que vão dar uma baixada na... Você acabou de passar pelos óleos que vão dar uma aumentada, aí esses vão dar uma baixada. Interessante você falando isso, tá? Porque se você aplica ele nos pés de manhã e à noite, vão te dar uma acalmada. E para aqueles homens como eu, que não aguenta cheiro de lavanda, que eu acho muito frufru, a Doterra lançou no Brasil agora o Pet Grain. Tá? O Pet Grain a gente chama de a lavanda dos homens, que é um óleo maravilhoso, é um óleo que eu tenho aqui na minha coleção. Tá? Eu uso internamente, tá? E eu também uso no difusor quando eu chego nos hotéis, lugares que eu vou viajar também. Né? Então, importante também, 2 gotas na cápsula, e você coloca todos esses óleos, tá ok? E você pode usar também com óleo cítrico no seu difusor, tá ok? Algum comentário sobre como o linanol, doutor, aumenta a nossa resposta inflamatória? Esses óleos, né, geralmente eles agem naquele ciclo da ciclooxigenase, lipoxigenase, que produzem as prostaglandinas que são inflamatórias, né? Então, eles inibem essas enzimas para diminuir a produção da prostaglandina. Né? Muito bom, ótimo. E eu tendo menos inflamação no meu corpo, a minha célula está mais saudável e eu estou mais protegido contra uma virose, tá certo? Isso. Esse é o raciocínio, tá? As pessoas pensam, muitas pessoas pensam, não, eu só vou tomar o óleo essencial quando eu tiver algum sintoma. Gente, se você tem um sintoma, é tarde demais, você já tem a doença. Você já tem o problema, você já tem a inflamação. Lembrando, Aparício, que é muito importante a gente pensar o que iria inflamar o corpo. Uma das coisas mais importantes que causam inflamação, e até o doutor pode confirmar aí, é o açúcar. Então, muitas pessoas têm dor de cabeça e muitas pessoas têm outras situações crônicas, elas não sabem o que é, e muito está ligado no que elas comem, e principalmente na quantidade de açúcar que elas ingerem. Então, os óleos essenciais, eles são muito capazes de conseguir ajudar você, mas se a gente não mudar a nossa maneira de comer, principalmente doces, isso não vai mudar, né? Doutor, concorda? Sim, com certeza. O açúcar é um dos maiores vilões do nosso corpo, né? Tanto que tem até um livro, né? Sugar Blue, né? Que é açúcar triste, né? Açúcar triste, é verdade. Açúcar da Toma. tristeza. Incrível. Tem uma pergunta aqui interessante, um comentário interessante aqui no chat. Doutor, tu vai até comentar nisso. Boa noite, Aparício. Então, os óleos cítricos, tipo o limão e o lime, não tem vitamina C? Não tem. Porque a vitamina C está no suco do limão, não na casca do limão. Exatamente isso. E o óleo essencial foi extraído da casca do limão. O outro óleo fantástico que ajuda numa resposta natural saudável é o rei dos óleos, é o frankincense. Justamente pelas características que ele tem de compor todos esses terpenos, né, para poderem ajudar também. E ele também vai ajudar a reforçar diversos tipos de células diferentes dentro do nosso corpo. Tá? Doutor gosta do frankincense? Não? Muito, é o meu favorito. Para mim também. Quer comentar alguma coisa sobre ele? Não. O frankincense é um dos óleos que mais faz a regeneração celular. Né? Então, se o radical livre oxidou o DNA da célula e ativou um gene para doenças autoimunes ou câncer, o frankincense ele pode dar um reset nesse cromossoma, nesse gene, e voltar ele para a forma anterior, né? E você prevenir, então, essas doenças, ou até combater essas doenças. Né? Prevenir, tá? Esse é o segredo do nosso truque aqui hoje, a nossa mensagem hoje é prevenção. Combater é ótimo, mas se eu não tenho que combater, se eu estou prevenido, é melhor ainda, tá certo? Tá? Então, eu tenho a minha farmacinha de prevenção. Dá para ver aí na câmera? Tá certo? Aqui tem os óleos essenciais que eu uso todos os dias. Tá? É claro que eu não uso todos de uma vez só.
tá? Mas eu tenho, por exemplo, aqui o meu frankincense. Olha onde fica o meu frankincense na minha caixinha. O primeirinho aqui. Porque todo dia, pela manhã, 2 gotinhas, à tarde 2 gotinhas, à noite 2 gotinhas. E quando eu preciso, eu também coloco no difusor. Né? Então, muito importante lembrar. Obrigado, doutor. Vamos falar então de um outro que eu sei que o doutor também gosta muito, que é o meu queridinho, que é o rosemary, que é o alecrim, tá? E é um óleo que auxilia muito na digestão, tá? Ele ajuda, quando usado internamente, a reforçar a função respiratória, tá? E também ajuda a reduzir a tensão nervosa e a fadiga ocasional. Então, eu uso muito o rosemary, né, para foco, concentração, memória, né? Também. Com resultados assim fantásticos, né? Crianças assim que têm déficit de atenção, ou aquela pessoa que está muito estressada e não está conseguindo estudar, né? E a gente dá o rosemary e geralmente a pessoa começa a produzir muito bem. Que legal. Eu não estou vendo vocês na câmera, mas eu posso ver a doutora Tatiana aí do lado, balançando a cabeça assim. É isso mesmo. Acertei, doutora? Tudo bem, tudo certo, é isso aí. Vamos lá, então. Pois é, gente, aqui nos Estados Unidos tem os suplementos que também ajudam muito nessa resposta inflamatória, tá? Infelizmente, esses suplementos ainda não existem no Brasil. E nós vamos dar aqui uma dica para vocês de como fazer essa reposição no Brasil do que não existe. Mas por que é importante? Eu compro uma caixinha da Doterra. Nessa caixinha vem esse saquinho aqui. E eu tomo 2 pacotinhos desse por dia. Um pela manhã e o outro à tarde. Aqui estão os omegas. Tá? E aqui existe o Microflex e o Alpha CRS. Letícia, o que é o Alpha CRS? O Alpha CRS é toda a parte de complexo celular que a Doterra tem. Inclusive, os que você já acabou de falar, inclusive o frankincense, né? A gente está fazendo uma abaixo-assinada de coração para ver se traz isso aqui, porque a Anvisa não considera os óleos essenciais terapêuticos. Então, a gente vai ter o ômega 3, a gente vai ter o complexo de nutrientes, mas o celular é uma incógnita ainda para a Doterra Brasil. É um complexo alimentar que vai trazer para vocês os nutrientes. Ele tem alguns óleos essenciais, tanto o ômega 3 quanto o Food Nutrient, ele tem alguns óleos essenciais na composição, só que não é a base dele, a base é outros micronutrientes. Assim. São os micronutrientes que você não encontra nos óleos essenciais. Exato. Então, lembrando, o óleo essencial te ajuda na resposta inflamatória, como nós conversamos agora, fazendo ativação, uso interno, aromático e tudo mais. Você precisa de mais suplemento, tá? Doutor, algum comentário aqui? Eu acho que tudo, né, tem que ser uma junção, a união faz a força, né? Então, se você soma dois mecanismos de ação, você vai ter um resultado muito maior do que usar um só. Então, se você usa o óleo essencial para combater as doenças, a inflamação, e você usa os nutrientes, as vitaminas, os minerais, você vai ter um resultado muito mais completo e perfeito, né? E, doutor, onde é que uma pessoa... A Doterra não chegou no Brasil ainda. Então, o ômega 3, por exemplo, alguma dica de como é que eu consigo um ômega 3 no Brasil? Olha, ômega 3 é óleo de peixe, né? Então, tem muitos ômega 3 no mercado, né? É claro que, se você pegar um ômega 3 de um peixe selvagem, aquele peixe que vive no oceano livre e come camarão, krill, né? Ele vai ter muito mais ômega 3 no seu corpo, né? Diferente de um ômega 3 que é tirado de um peixe de cativeiro, onde ele é alimentado com ração, né? E vai ser pobre em ômega 3. Então, quando você for procurar um ômega 3, procura de peixe selvagem, né? Um deles que eu uso muito, né, é o Vital Fish. É bem difícil você achar um bem puro. Por isso que quando a Doterra chegar com esse ômega 3, eu vou ficar muito feliz. Vai arrebentar! É bom demais!
Doutor, agora, a nível de um food nutrient, o nutriente que tem no Brasil hoje, alguma ideia? Tem alguma coisa que o doutor conhece, não? Bom, tem alguns, né, alguns complexos, né, como o geriaton, né, que ele tem vitaminas, tem minerais, né? Tem também aquele complexo vitamínico, muito conhecido, aquela vitamina que é bem... É o centro, não? Centro? O centro, o centro também. O centro, é. Completo, né? Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. O LRP aqui nos Estados Unidos, o produto que mais sai no LRP são esses 3 produtos aqui. Uau. O maior volume de LRP está dentro dessa linha aqui. Tá? Porque o americano entendeu que ele precisa do suplemento para ser usado para complementar, a união faz a força, dos óleos essenciais. Tá? E começa a agregar isso para aumentar a sua resposta inflamatória e tê-la saudável. Legal? Tá, PB Assist. O que é o PB Assist? O PB Assist é o probiótico da Nuterra. Tá? E ele é incrível. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Ele vem também numa cápsula Duo, onde tem o óleo e o pó. Tá? Então, o PB Assist Plus é o que você precisa a nível de probiótico no teu corpo. Doutor Júlio, por que uma pessoa precisa de probiótico no corpo? Porque o intestino, ele é um dos principais órgãos do nosso corpo, né? A gente fala hoje em dia que a gente tem um cérebro intestinal, né? Segundo cérebro, né? Oi? É o segundo cérebro que eles chamam. Isso. Né? A quantidade de neurônios que nós temos ao longo do tubo digestivo é quase igual ao do cérebro, né? Então, a saúde do intestino é muito importante, né? Porque é ali que você absorve todos os seus nutrientes, é ali que você tem uma resposta imunológica muito grande. Então, se o seu intestino estiver bem, você vai prevenir um monte de inflamação e doenças no seu corpo. E os probióticos, eles fazem isso. Eles combatem as bactérias nocivas, né, do nosso intestino e povoam o intestino com as bactérias que são benéficas, que vão fazer o nosso intestino saudável. Então, gente, doutor, um tipo de probiótico que tem no Brasil, o PB Assist não está no Brasil ainda. Qual uma sugestão de uma marca que o doutor geralmente recomenda para os seus pacientes? Olha, muitas vezes, né, tem o Floratil, mas muitas vezes eu mando manipular também na farmácia de homeopatia. Eles manipulam, você pode pedir para fazer um pool com vários tipos de lactobacilos, difteroides, né? E aí eles manipulam, né, 300 miligramas de vários lactobacilos ali, que é ótimo. Outra coisa é a função celular saudável. Lembra, as células saudáveis vão te ajudar também a controlar o seu sistema inflamatório. E o DDR Prime, que já existe no Brasil em gotas, é um óleo essencial fundamental. Então, você pode tomar, em vez de tomar as cápsulas, você pode colocar na cápsula ou tomar sublingual, tá? 2 ou 3 gotas por dia das refeições, tá? E pode ser também tomado pela manhã e à noite. Esse óleo essencial aqui, ele é incrível. Tá? Ele tem o frankincense, ele tem o wild orange, tem a licia, tem o thyme, tem o clove, tá? E tem na óleo, tem o lemongrass. É um óleo super, super completo, tá? É um blend super completo. Uma coisa que uma vez perguntaram para o Dr. David Stoyer, talvez o Dr. Nagliati queira comentar nisso, é o seguinte: se eu já estou tomando, se já tem o frankincense no DDR Prime, por que eu vou tomar mais frankincense? O teu nível inflamatório tem que ser muito, muito bem controlado. Então, você agregando o frankincense ao DDR Prime, que já tem frankincense, é uma força extra. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. E se você tomar 2 gotas do DR Prime, a quantidade de frankincense que vai ter ali é 1/4 de gota. Então, é pouquinho, né? Agora, então, para prevenção, ele é bom. Agora, se você está querendo uma imunidade maior ou combater uma virose, é melhor colocar o frankincense junto. Legal. Beleza. Vamos lá, gente. Tá. Lembram, então, que as vitaminas não estão nos óleos essenciais.
Então, essas vitaminas, ou seja, os suplementos de vitamina também são muito importantes, como a vitamina C, como o zinco, né? E também como o magnésio. Tá, ok? São elementos que você pode encontrar isso numa farmácia de manipulação, você pode encontrar isso no mundo verde da vida aí, tá? Mas são suplementos alimentares que você deve agregar ao seu regime alimentar, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Família On Guard. Nós já sabemos que o On Guard tem o Wild Orange, o Clove, o Cinnamon, e o Eucalipto e a Rosemary. No Brasil, hoje, nós temos o On Guard na pasta dental, em 15 ml, também temos em 5 ml, temos o Touch, e nós temos logo o Sanitizing. Tá ok? Gente, eu, aqui em casa, no meu regime alimentar, no meu regime de saúde, eu uso o On Guard Plus. Ele já vem dentro de umas cápsulas. Então, pela manhã eu tomo 2 cápsulas. E durante o dia eu vou inalar o On Guard, eu vou comer a balinha do On Guard. Olha que coisa linda, gente. Não está mostrando aí. Se estivessem comigo agora, ia dar para vocês. Tem as balinhas de On Guard. Olha que legal. Tá? Então, você pode ter no bolso para ir tomando um pouquinho. Cada balinha dessa tem um pouquinho de óleo essencial. Então, é muito importante ter essa rotina de trabalhar com o On Guard. Tá? No caso aqui, a gente tem os beadlets, né? Então, é uma forma... Os beadlets não estão aqui, é verdade. Bem lembrado. Tá? Agora, olha isso aqui. Esse aqui é o desinfetante. Tá? Tem de álcool, ele tem 64% de álcool. Ou seja, ele serve e funciona muito bem, além de ter os óleos essenciais. Tá? Um passarinho me falou que logo vai chegar no Brasil. Para vocês verem a importância da linha do On Guard. Hoje, eu fui na do Terra pela manhã. E ontem eu também fui. Esse produto não está em falta, esse 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 está em falta. Só tinha o de 15 ml e a pasta de dente. Tá? Então, a do Terra vendeu tudo, porque as pessoas entendem o grande poder que existe esse óleo essencial. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar de rotina? Pela manhã. Isso é uma rotina normal, tá bom? Uma rotina que você vai fazer assim, de manutenção. Tira a foto da tela, gente. Tira a foto dessa tela aqui. Você vai aplicar 1 ou 2 gotas de Balance na sola dos pés, quando você acordar. 1 gota do Frankincense debaixo da língua. E no de jejum, você vai tomar o Terrazyme, que aí no Brasil não tem, mas tem o Digest Zen em gotas, que é o Zengest. Você vai tomar o probiótico que o doutor falou, onde você vai encontrar. E você vai tomar os seus suplementos, o seu ômega 3 e vai tomar o seu suplemento alimentar. À tarde, você vai colocar, durante o dia, na verdade, você vai colocar na água, numa garrafinha de metal ou de vidro, um óleo cítrico ou 2 e vai tomar. O Dr. Hill sugere o limão, a tangerina ou o grapefruit. Tá? Na hora do almoço, você vai ter o Terrazyme. E à noite, à tarde, também você pode aplicar também o Deep Blue Rub, tá? Que ajuda também a promover, a ajudar na inflamação. À noite, você vai colocar... Desculpa, só para complementar, o Dr. Dave, ele sempre fala que as pessoas usam muito o Digest Zen depois, quando elas estão sentindo algum sintoma do estômago, e o Digest Zen, ele fala que é mal utilizado. As pessoas deveriam usar ele todos os dias, independente de qualquer desconforto que você tiver no seu estômago. Por isso, o Terrazyme está fazendo parte desse processo, como uma resposta saudável antes que aconteça qualquer coisa. Então, ele está ajudando o seu organismo a trabalhar muito bem. Então, até o Rolon do Digest Zen, ele deveria ser usado todos os dias. Na sua rotina na parte da manhã, a sua rotina na parte da tarde. Né? Eu tenho ele em Rolon, então fica mais fácil. Eu gosto de pegar as gotinhas e colocar dentro do Rolon, para não ter que ficar comprando Rolon toda vez. E isso eu acho que é uma aplicação fundamental para o Digest Zen. Beleza, muito bem colocado. Obrigado, Letícia. Tá? À noite, você vai usar o difusor On Guard. Tá? O jantar, Digest Zen de novo como o lugar do Terrazyme e a vitamina da noite. E na hora de dormir, você vai difundir o seu óleo preferido. Tá? Sugerimos o lavanda ou o Serenity, ou no caso dos homens, o Peach Green. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre dormir. Agora, o que a gente está sugerindo para você começar a fazer hoje? Reforçar a sua imunidade.
mas tire uma foto dessa tela. Tá? A rotina pela manhã, tá? E a rotina ao longo do dia. Tá? Lembrando sempre de constantemente lavar as mãos com a espuma, com óleo, com sabão. Se quiser agregar o On Guard, fazer isso também. Tá? As 3 gotas de óleo cítrico na sua água, mas lembre de fazer isso. Durante o dia, pingue 2 gotas de copaíba debaixo da língua. Tá? Aqui nos Estados Unidos, eu tomo a copaíba em cápsula, que vem da Doterra. Tá? Mas durante a tarde, por exemplo, eu já coloco 2 gotinhas. Tá ok? Desinfete as mãos. Difunda no seu... É difunda que fala, Letícia? Use difusor com o lime, o rosemary, alterna com o On Guard. Tá? Então, isso é muito, muito importante. E tem mais nesse outro slide. Tome a cápsula do On Guard, tome o On Guard à tarde. Tá? E à noite, tá? Coloque aqueles óleos para você dormir. Tá? Coloque os óleos que são ricos em linanol. Legal? Doutor, algum comentário aqui? Não, acho que não. Ele já saiu do microfone. Não tem problema. Gente, quando vocês estiverem em público, se estivessem aqui, nós iríamos sugerir para vocês usarem o Correct X. O Correct X ainda não chegou no Brasil, tá? É um vidrinho assim, que vocês estão vendo na foto, estou vendo aqui na minha mão, é um cremezinho, tá? E você coloca ele nas suas narinas. Eu usei pela primeira vez no avião, voltando da Colômbia, e eu tinha um problema muito sério, que era ressecar as minhas narinas depois dos voos. Isso não aconteceu quando eu voltei. E esse óleo, esse produto, ele é tão fantástico, tá? Que a qualidade de óleos que ele tem a melaleuca, ela tem o frankincense, tem a rosa, tem o helichrysum, tem o ginger, que é o gengibre, tá? Então, é um produto fantástico, tá? Fantástico. Aqui a Doterra vende isso por $12. Hoje, infelizmente, R$60, né? Mas é R$48 quando o dólar voltar ao normal logo, logo. Tá? Mas fica a dica, se você tiver acesso à Doterra aqui nos Estados Unidos, de comprar esse produto aqui, tá? Que é o Correct X. Ele é fantástico também. Tá? Adicione os óleos cítricos na sua água, pelo menos 20 gotas por dia. Tá? Outro óleo fantástico para isso, tá aqui, o Peppermint. Tá? Outra coisa... Aparício, lembrando que todos os óleos que nós usamos ao longo do dia, eles não devem ultrapassar 30 gotas, senão a gente vai sobrecarregar o nosso organismo. Então, até a água, a gente não deve tomar com, 4 ou 5 litros por dia. Até a água, que é a nossa fonte de vida, ela não é bom em excesso. O mesmo se aplica aos óleos essenciais. Então, você tem que... É um cálculo matemático. Você tem que fazer as gotas que eu vou tomar durante o dia, da manhã, à tarde, à noite, somar tudo e ver se não ultrapassa 30 gotas. Senão, é gota demais, você tem que diminuir alguma coisa. Tá? Aparício. Fala, doutor. Tá todo mundo aqui com lombriga dos produtos que você está falando, você vai ter que trazer da próxima vez que você vier. Depois a gente conversa, a gente pode fazer uma promoção, hein? Vamos fazer uma promoção. Se quiser, me passa o que quiser, eu falo a verdade. Se continuar assim, eu vou fechar o microfone da doutora. Você está botando água na boca de todo mundo, pelado? Gente, a dieta limpa ela é extremamente importante, porque tem muita coisa que você não vai ter no óleo essencial. Tá? Óleo essencial não tem vitamina A, D, K, E, C, não tem. Tá certo? Então, você tem que buscar agregar isso à sua dieta. Tá ok? Então, prestem muita atenção nesse slide de coisas que você tem que fazer. Tá? Com o glúten, ele aumenta os níveis inflamatórios também, e os alimentos transgênicos também o fazem. Tá? Busque as carnes saudáveis, frutas vermelhas e coisas desse tipo. Né? Doutor, algum comentário aqui, não? Além do glúten, né, tem o leite também, né, que é um ótimo, bem colocado, leite dá problema, né? E muitas vezes eu indico também a dieta do tipo sanguíneo, que é uma dieta bem interessante também. Fica a dica. Letícia, coloca depois o WhatsApp do Dr. Júlio aí, por favor. As pessoas quiserem fazer uma consulta com ele, eu sei que ele faz consulta pelo Skype, tá? E ele é fantástico, eu sei porque eu sou paciente dele. Tá bom? Gente, outra coisa muito importante é você aplicar esses 2 tipos de óleos, como o Arbovitae e o Helichrysum, tá? Na coluna, tá? O que vão promover uma resposta imunológica saudável também e vão te ajudar no controle emocional e também protegem contra essas ameaças ambientais.
esse controle emocional, doutora Tatiana, chega perto do microfone, por favor. Esse controle emocional tem um impacto muito grande também na nossa resposta imunológica saudável. Doutora, pode comentar um pouquinho para a gente por que é importante controlar as emoções quando eu quero aumentar a minha imunologia contra uma infecção ou um vírus? Então, quando a gente tem algumas emoções negativas, por exemplo, a raiva, é uma coisa que pode prejudicar o nosso fígado, que pode prejudicar vários outros órgãos interligados, porque é toda uma energia. Então, trabalhar a parte emocional é super importante para você manter a sua parte imunológica boa. Então, colocar, né, resolver problemas emocionais, trabalhar a depressão, trabalhar o pânico, é importante para evitar que você não baixe a sua imunidade, né? As pessoas ficam mais doentes quando tem problemas emocionais. Quando tem problemas emocionais, tá? Então, óleos essenciais que cuidam do seu emocional também são fundamentais para serem agregados nessa nova cultura que a gente está apresentando, tá? Reduza o seu estresse, tá? A gente vive numa vida louca, vive numa vida de querer comprar papel higiênico hoje onde tiver, tá certo? Então, ande, medite, yoga, vai ler um livro, faça exercício e cuide de si mesmo, tá? Além disso, interessante, faça sessões do Aromatouch com seus amigos, nos seus amigos, tá? Aqui em casa tá todo mundo viciado no Aromatouch, tão viciado que eu comprei uma mesa, né? E ele é bom por quê? Porque o Oil Balance e a lavanda vão ajudar a reduzir o estresse. A melaleuca e o On Guard vão fazer um reforço imunológico. O Aromatouch e o Deep Blue vão ajudar na resposta inflamatória. E o Wild Orange e o Peppermint vão ajudar a manter a homeostase no teu corpo, que é o controle de inflamação. Então, sessões de Aromatouch são muito importantes para ajudar nesse processo, né? Então, onde você estiver, procure alguém que sabe fazer o Aromatouch, tá? Eu aprendi, eu fui qualificado, a doutora Tatiana foi, outras pessoas aqui no grupo também foram, tá? E busque essas pessoas, faça essas sessões. Elas são muito, muito boas. O doutor está perto do microfone aí? É a última pergunta para o doutor agora à noite. O doutor, outro dia, eu tive o privilégio de ter o doutor Júlio como meu paciente numa sessão do Aromatouch. Tá? Letícia, joga aí, por favor, o link do Aromatouch. Deixa eu te falar uma experiência que nós tivemos. Aham. A gente fez o Aromatouch numa amiga que ela costuma ter arritmia. Aham. E quando ela tem, demora muito tempo para passar. Geralmente leva um dia e meio, 2 dias. E ela estava com arritmia naquela hora. Nós fizemos o Aromatouch. Aí ela falou que na metade da sessão já tinha parado a arritmia dela. Coisa inacreditável, né? Gente, é só vendo, é só fazendo, só sentindo. É incrível. Minha esposa tinha problema de circulação, os pés ficavam quase que roxos e as mãos extremamente vermelhas. Depois da primeira sessão de Aromatouch, melhorou tanto que o pé dela não fica mais vermelho ou roxo, nem a mão. Nem que fica branquinho. É inacreditável. Às vezes a gente está no carro, ela olha para mim rindo e mostra assim as mãos. A diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, gente, é inacreditável, tá? O sono a noite bem dormida, o sono bem dormido seria interessante. A noite bem dormida vai ajudar o seu sistema imunológico a se tornar mais saudável, tá? Isso vai também, acredite ou não, equilibrar o seu apetite. E quando isso vai regular os níveis de grelina e leptina, tá? Você vai ter menos fome e vai ter mais plenitude, tá? E quando isso acontece, você reparar, quando você tem a privação do teu sono, tá? Você vai sentir necessidade de comer mais, e isso vai te levar também ao ganho de peso. Então, é muito importante que você tenha uma rotina, tá? De poder dormir bem. Busque tempo para dormir bem. Essas informações foram passadas pela Fundação Nacional do Sono aqui nos Estados Unidos, tá? Mas busque tempo para cuidar de você mesmo.
Todos nós, em um nível ou outro, no caso da doutora Tatiana, doutor Júlio, são provedores da área de saúde, outros cuidam de pessoas em casa, no meu caso aqui em casa eu cuido da minha filha, e a Letícia cuida dos 2 cachorrinhos dela, e cada um cuida de alguém. Se você parar para pensar, nós temos responsabilidades sobre alguém ou alguém, né? E é importante que a gente pare para cuidar da gente mesmo. Tá? Porque se nós não estivermos saudáveis, nós não poderemos cuidar daqueles que a gente ama tanto. Tá? Então, prepare-se para o pior e espere o melhor. Então, espero que hoje à noite essas dicas que nós passamos para vocês tenham sido saudáveis boas, para aumentar a tua dieta, aumentar o teu sistema de resposta inflamatória. Tá? Eu espero que nós tenhamos feito uma pequena diferença aí. Vamos trabalhar para ter isso gravado para vocês, para um uso no futuro. E conta com a gente. Eu acho que nós temos na mão um ouro, um diamante muito especial, que são os produtos da Doterra. E nós podemos usar isso para mudar as nossas vidas e mudar a vida dos outros.